Olá, sejam todos bem-vindos ao Intervalo Jurídico. Eu me chamo Danilo José e hoje eu vou discorrer um pouco sobre a importância da literatura na vida intelectual e também no estudo do direito. Para tal, eu vou acompanhar aqui um escrito que eu fiz a respeito desse tema interdisciplinar e eu basicamente escrevi um artigo, né, sobre esse tema, tendo em vista como que o brasileiro hoje ele não tem cultura literária, né? O brasileiro no geral, eu digo. Há uma pesquisa que demonstra que os brasileiros leem em média 5 livros por ano, sendo desses 5, 2,5 metade do livro e 2,5 livro por completo, né? E 5 livros por ano não é nada, né? Para ter uma vida intelectual autêntica, para aprimorar o pensamento de uma nação, né? Em razão disso, eu escrevi esse artigo. A problemática dele é justamente essa que agora apresentei, né? Então, eu pretendo aqui demonstrar como a literatura pode oferecer elementos palpáveis, né, para o entendimento de conceitos jurídicos, de conceitos filosóficos, enfim, como a literatura ela pode auxiliar na vida intelectual. Toda obra literária, né, vamos começar por aqui, ela traz em si eh, objeto social, né? Então, quer seja um conto de fadas, quer seja uma epopeia robusta, nós sempre teremos ali personagens que vão se relacionar e, portanto, o direito, né, ele vai estar ali, né? Porque verdadeira é aquela sentença, né? Ubi societas, ubi jus, onde a sociedade há direito, né? Naturalmente, o homem, por ser um ser social, ele precisa de contato, né? E ele consegue exprimir esse contato, essa natureza social dele dentro da literatura, o que permite a ele a conhecer com profundidade o homem, né? A conhecer com profundidade a natureza humana é ali na ficção literária, digamos. Então, o jurista Yelin, né? Eu vou deixar aqui o nome dele escrito certinho. Ele diz que a literatura ela nos ajuda a melhor compreender o mundo, né? E Shakespeare é a grande prova disso, né? O Yeren diz que as obras de Shakespeare elas nos ajudam a digerir as ciências sociais, principalmente o direito, né? E isso é assim porque nas obras do Bardo da Inglaterra, que é Shakespeare, ele traz personagens, sabe, tão diversos e que compõem uma sociedade, que compõem uma história e você se surpreende com a diversidade de personagens, de modo que você sempre vai se identificar com um deles, sempre vai se identificar com a personalidade de algum daqueles personagens. Razão pela qual os conhecedores assim, né, de Shakespeare, os leitores de Shakespeare, dizem que não somos nós, né, que lemos Shakespeare, mas ele quem nos lê. Pois bem, eu acredito que um jurista, então, ele deve bem conhecer a natureza humana. Ele deve bem conhecer as potências da alma, as paixões da vontade, né? A vontade do homem, né? A parte intelectiva do homem, a parte sensitiva. Só assim é possível que ele bem legisle, conhecendo a natureza do homem. Então, a literatura nos dá a possibilidade de conhecer a natureza do homem. Eu gosto de um exemplo muito assim, interessante que é o Crime e Castigo do Dostoiévski, né? Ali naquele livro nós temos um estudante de direito chamado Raskolnikov ou Raskolnikov, não me recordo agora muito bem, mas esse estudante ele devia dinheiro a uma senhorinha, né? E não tinha como pagar, né? Então, em dado momento, ele toma uma atitude assim drástica para poder se livrar dessa dívida. Ele decide matar aquela senhorinha a machadada. Então ele bola todo um plano, né, para poder matá-la num dado momento em que ninguém fosse capaz de pegá-lo e consegue, né? Ele mata ela com um machado, né? Uma cena assim bem chocante. E logo em seguida, né, ele vai para casa, depois que passa aquele momento, aquela tensão toda, ele entra num profundo estado de melancolia, né? Uma tristeza tão profunda por ter tirado a vida de alguém e o autor, né, o Dostoiévski, ele exprime isso com tanta veracidade e eu consegui, assim, transferir os sentimentos do Raskolnikov para mim, sabe. Então eu não precisei matar alguém para saber como que é matar alguém, eu só li Crime e Castigo e compreendi, né. Então a literatura nos ajuda a entender, né, tudo isso. E como a literatura pode nos ajudar no direito, né, no estudo do direito?
nós temos no direito diversas fontes para conhecer a sua história, né. A historiografia do direito, ela é composta por diversas fontes: a lei, a jurisprudência, os costumes, a doutrina, enfim. Mas acontece que em muitas épocas mais obscuras, como no período arcaico, nós não temos essa documentação, né. Então, por exemplo, né, no período arcaico nós temos como fontes do direito as obras de Homero, que retratam o pensamento daquela sociedade, né, daquele momento, né. Então a literatura ela serve também, para o estudo da história do direito. Isso é muito interessante, né. Então, eu pontuo o seguinte, né, que a literatura, ela é a arte que serve para que o homem transmita seu espírito, o espírito de sua época, a sua maneira de vir, influenciada pelos costumes de seu tempo, a outros homens distantes no espaço ou tempo. Então é isso que os grandes literatas, né, os grandes escritores fazem. Eles transmitem o espírito de seu tempo a outros homens no espaço ou tempo, né. Eu gosto muito também do Aloísio de Azevedo, que escreveu A Condessa Vésper, né, transmite muito bem a sociedade do século XIX, né, a questão do como funcionava o casamento naquela época, enfim, né. A literatura ajuda, né, ela serve e auxilia para o estudo da história do direito. Pois bem, então eu sigo aqui dizendo que, existem ligações entre direito e literatura, né. Essas 2 disciplinas, elas andam de mãos dadas. Principalmente, né, estão ligadas pela natureza da escrita. Foi precisamente para transmitir os códigos, as doutrinas, os poemas e poesias que o homem inventou e aprimorou a escrita, para que ficasse registrado e para que seus pensamentos fossem transmitidos às futuras gerações, né. Nas épocas mais antigas, nós não tínhamos, eh, câmeras, não tínhamos gravadores de áudio, né, então se faz necessário que se tenha um meio de transmitir às próximas gerações, o que foi pensado agora, e esse meio é a escrita, né, é a literatura, é a gramática. Então, nós temos algumas ligações entre direito e literatura. O direito na literatura é a primeira delas, né. Aqui o direito serve de instrumento para a obra literária, né. Na trama, um fato jurídico está sendo analisado, uma lide entre partes sendo resolvida, ou então um personagem está procurando por justiça, como, em Antígona, de Sófocles, ou Mihail Kohlhaas, de Henryk von Kleist, né, ou Crime e Castigo, do Dostoiévski, né. O direito como literatura, né, é a segunda ligação, que busca se comparar ao direito e à literatura, fazendo da literatura auxiliadora da interpretação do direito, em busca de uma compreensão que supere o positivismo jurídico. Eu encontro um pouco desse diálogo entre direito, e literatura no Dworkin, né. Ele fala um pouco sobre isso, né. E o direito da literatura, né, que trata do campo regulamentador do universo literário, né, direitos autorais, atividade intelectual, copyrights, né. Mas aqui neste artigo, neste vídeo, nós procuraremos dar enfoque à primeira ligação, né, que apresenta fenômeno jurídico na narração do texto, e que pode ser utilizado, portanto, para, o compreendimento da estrutura técnico-jurídica. Eu dou como exemplo disso 2 livros, né, Antígona e o Mihail Kohlhaas. O Mihail Kohlhaas é muito interessante, porque ele trata de um homem, né, chamado Mihail Kohlhaas, simplesmente está à busca de justiça, né. Ele é um cavalariço, é um vendedor de cavalos, foi lesado pela nobreza em dado momento, e em razão disso, ele começa a procurar justiça, né, ele começa a procurar que reparem o dano causado aos cavalos dele, né. E isso é uma constante luta ali dentro, né, dessa obra. Ele reúne cavaleiros para poder lutar contra nobres, simplesmente porque ele queria reparação, pelo que fizeram com os cavalos dele. Então ele é julgado por um tribunal em determinado lugar e está perto, né, de acabar esse julgamento, quando o julgamento é anulado, né, dizendo que não deveria ser ali, deveria ser em outro lugar, né. Então, meio que aplicou o seu princípio da afastabilidade da jurisdição, né. Em razão disso, foi anulado o processo dele, então ele se revolta mais ainda, né. Ele é admoestado por Lutero nesse livro, é muito interessante. E Antígona também, né, trata disso daí, trata do direito natural, direito positivo. Antígona buscando, sepultar seu irmão, Polinices, que teve um decreto,
de que não poderia ser sepultado, né? Então ela disse que isso fere o direito natural, isso é uma lei injusta, é uma lei arbitrária. Enfim, essas obras literárias são muito interessantes para a gente compreender conceitos técnicos jurídicos, né? Conceitos da filosofia do direito. Eu, pelo menos, né? Consegui absorver bastante direito através da literatura. Eu compreendo que o curso do direito ele é um curso com extensa grade curricular. Em seus períodos iniciais, encontram-se disciplinas como filosofia do direito, português jurídico, história do direito. Enfim, são as disciplinas propedêuticas que, auxiliadas pela literatura, podem ser exploradas com mais profundidade pelos discentes, né? Então, pois bem, eu disse, né, a Antígona ela serve muito para isso, ela ajuda muito nisso. Esses livrinhos, né, Antígona é um livro pequeníssimo, o Mihail Kohlhaas também é um livro pequeno e que apresenta essa estrutura, apresenta essa visão jurídica do mundo. São livros pequenos, né, que auxiliam na vida do estudante, né? Então, os livros de literatura são leves e suaves, né, como o vento do litoral, eu digo aqui, né? Nestes livros é possível observar a brevidade dos capítulos e muito importam para o leitor de primeiro nível, né? Então, a pessoa que não tem contato com a literatura, não tem contato com a leitura, e ela entra em contato com esses livrinhos aqui citados, ela de certo vai ter um despertamento profundo de querer ler mais. Tem um dito de um monsenhor chamado Pedro de Vilars, ele diz o seguinte, né, a respeito de livros com pequenos capítulos. Assim como os viajantes, quando ficam sabendo que há um belo jardim a 20 ou 25 passos do seu itinerário, facilmente se desviam para irem vê-lo, coisa que não fariam se o soubessem mais afastado, assim também aqueles que sabem que o final de um capítulo não está muito distante do seu começo, decidem-se de bom grado lê-lo, que não fariam, por mais atraente que fosse o assunto, se precisassem de muito tempo para terminar a sua leitura. Isso é fato. Para o leitor de primeiro nível, é bom que ele pegue pequenos capítulos, pequenas leituras, porque se for um assunto que ele goste, né, até mesmo um assunto que ele goste, mas esse livro tiver textos muito extensos, né, de certo ele vai largar aquilo com uma grande facilidade, né. Então são essas leituras breves, né, que darão forças ao estudante, e por razões, por exemplo, de um ensino interior precário e distante da ordem das artes liberais, deixou de aprender, deixou de se esforçar, deixou de batalhar para ter uma formação literária. Pois bem, um outro capítulo aqui do meu opúsculo, né, é chamado A Servidão da Literatura à Inteligência, eu digo o seguinte, que o homem que resolve contendas, o homem que resolve problemas, lides, ele deve saber comunicar-se bem. É importantíssimo. O domínio do idioma é importantíssimo para solucionar problemas, seja quais forem. Ah, então, com a leitura, né, com a literatura, aumenta-se o vocabulário e as ideias. Então, o livro ele é o meio basilar para a superação dos limites, né, sobretudo para os mais jovens. Então, é importantíssimo que os mais jovens, desde já, venham a adquirir cultura literária, para que lá na frente não fiquem presos, não tenham vocabulário omisso, vocabulário pequeno e fraco, né? É importante que nós ampliemos nosso vocabulário desde já, né? Desde agora que nossa mente está mais suscetível ao aprendizado. É interessante que na obra de um escritor, François Rabelais, né, digamos, ah, ele escreveu um livro chamado Garganta e Pantagruel. Esse Garganta, ele é pai de Pantagruel e tem um certo momento em que ele instrui esse filho dele a como ele deveria estudar, né. Então, dentre os conselhos, né, ele recomenda os estudos das línguas, da história, das artes liberais, geometria, aritmética e música. E também diz, né, no direito civil, quero que saibas de cor os belos textos, mas cotejas com aqueles da filosofia. Então, o que ele quer dizer aqui, né, é meio que, o direito, ele não funciona sem a sua filosofia. O direito não existe sem filosofia. É importante, então, que o jurista, o estudante, ele seja também um apreciador da filosofia. Isso é assim porque o conceito de justo, por exemplo, ele transcende o escopo, ele transcende, a ciência do direito. Não é possível que o jurista diga o que é justo sem que ele tenha noções de filosofia, né.
Pois bem, posto tudo isso, eu concluo, né, que é possível encarar a realidade de que a leitura é a condição necessária para a vida intelectual e, portanto, para a verdadeira experiência forense. É comum que alguém diga, quando numa conversa de família, onde um sobrinho ou filho está para terminar o ensino médio, diz que quer fazer direito, né? Alguém sempre vai dizer assim, você vai precisar ler muito. Quem constata isso não mente, né? A constatação do senso comum, ela é verdadeira, a prioristicamente. É, não necessita de verificação, porque não há jurista autêntico que antes não tenha sido leitor autêntico, entende? Então, o Brasil, por exemplo, ele é um país que vive numa democracia não muito madura. Isso se dá pela sua configuração política atual, que, em detrimento de um tradicionalismo político, que outrora reinou no Brasil, né, preferiu-se copiar a configuração política norte-americana. Então, o Brasil ele é uma democracia não muito madura em razão disso. Então, o Brasil ele precisa de juristas autênticos para solucionarem as contendas de natureza jurídica e política. Então, o Brasil precisa de leitores, de escritores profundos. Ah, precisamos no Brasil, sobretudo, de grandes pensadores. E não há pensamento elevado sem leitura elevada. Sendo assim, desde já devem os estudantes preocuparem-se com a leitura dos clássicos da literatura, porque os clássicos nos darão, né, novos conhecimentos sobre o mundo e sobre o homem, ajudando, portanto, a superar o positivismo jurídico, né, em busca de um direito mais humanitário, e, na medida em que uma lei se aproxima da lei natural, justa ela é, e na medida em que se afasta dessa lei natural, é corrupção de lei ou arbítrio. Ah, pois bem, a literatura dá ao jurista, ao advogado, ao estudante essa incrível capacidade de criar grandiosamente, né? À medida que os juristas criam e fundamentam, aumenta-se o debate intelectual e o país progride, né? Então, eu faço aqui uma sentença. O Estado tem a literatura como que sua coluna vertebral. Se esta sofre grave lesão, lá se vai o vigor e o andamento da cultura, e cedo ou tarde sucumbem os valores de um povo e logo o próprio povo. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. Um povo sem literatura, um povo sem cultura, sucumbindo, né, às questões sensíveis do homem, né, e desprezando a sua parte intelectiva. Pois bem, o juiz não será sensível, empático para com outro, se não conhecer sobre os sentimentos. Então, ele precisa aprofundar-se em psicologia jurídica, ele precisa aprofundar-se no conhecimento do homem, né? Então, ele não pode ficar preso só ao direito. O advogado criminalista não saberá fazer boa defesa se não se comunicar bem. Então, naturalmente, ele precisa de leitura e de vocabulário extenso. Todas essas qualificações não se alcançam senão pela leitura profunda, né? É importante que nós tenhamos essa leitura avançada para que sejamos bons juristas, bons intelectuais. É interessante também que Victor Hugo, o escritor francês, ele escreveu uma biografia de Shakespeare, onde ele disse ser, né, Shakespeare, um homem oceano. Então ele diz, há de fato homens oceanos. E ele diz Shakespeare justamente porque Shakespeare criou demais, se aprofundou demais, né? Tornou-se educado intelectualmente, não era só um erudito. E há uma diferença nisso, né? O erudito é aquele que conhece muitas coisas, né? Que grava muitas coisas. Diferente do educado intelectualmente, que é aquele que sabe fazer sentenças, aquele que sabe pensar pessoalmente, aquele que sabe resolver conflitos, né? Então há uma diferença entre erudito e educado intelectualmente. Então, é importante que nós venhamos a ser homens oceanos, né? Como disse Victor Hugo. Adquirir saberes, saber pensar bem, saber filosofar, né? Saber resolver as contendas políticas e jurídicas. E, enfim, é importante que nós nos tornemos homens oceanos para nós nos aprofundarmos em nós mesmos e também nos outros, e dali trazer tesouros para o progresso axiológico da humanidade. Então, eu finalizo o meu artigo com essa frase, né, que eu criei aqui, relacionando a fala de Victor Hugo, né? Então, bom, essa foi a exposição, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender a importância da literatura, né? Para a vida intelectual e para o estudo do direito. Bom, fico por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.